Sou Fábio Ferreira, tenho 36 anos e hoje eu vou te contar a minha história. Em 2017, eu sofri um grave acidente de carro que me deixou tetraplégico. Mas o que me salvou, o que realmente salvou o Fábio que eu sou hoje, foi esse acidente de carro. Eu era um beberrão compulsivo. Tinha uma vida estável, trabalhava, mas todo o dinheiro que eu ganhava acabava nas bebidas alcoólicas. As drogas lícitas também levam ao fundo do poço, porque lá eu cheguei. Eu sou Maria Lúcia de Souza, mãe do Fábio Ferreira. O Fábio pequeno, quando ele com 6 meses, ele adoeceu de uma crise de garganta. A gente morava no interior, bem interior mesmo, e a gente não sabia o que era que ele tinha. Passou 25 dias doente. Chorava dia e noite. Eu não vou conseguir contar, eu não vou pedir. Aí ele chorava muito e ele chamava, ai de Deus, ai de Deus. Ele com 6 meses ele falava, chamava por Deus o tempo todo. Então ele chorava e eu chorava. Aí depois ele ficou bom, a gente veio embora para cá. Ele tinha 5 anos. Ele morava no Ceará e veio embora para o Maranhão. 7 anos ele teve uma pneumonia. E ele chegou e falou, mãe, eu estou passando mal. Quando ele falou que estava passando mal, ele já foi caindo. E a gente arrumou um carro e levou ele para outra cidade. Aí ele no caminho só pedindo água. Era só o que ele pedia, era água. Mãe, eu quero água. Mãe, eu quero água. E aí ele... O pessoal, quem ia com a gente, dizia, não dê água para ele. Aí quando chegou noutra cidade, eu fui e disse, pode dar água para ele. Se ele morrer, ele não morre com sede. Quando chegou, que olhou ele, ele disse, ele está com uma pneumonia muito forte. Aí aplicou logo soro nele, remédio. Quando foi no outro dia que o médico veio, ele já estava andando. Eu levei ele lá onde o médico, e o médico disse, e aí, Fábio, tu melhorou? Aí ele, melhorei, só quando eu sorro, dói. Aí ele falava, era quando eu sorro. Ele passou 5 dias internado, a gente foi para casa, e ele ficou bom de novo. Então, ele toda a vida foi um menino problemático, e eu criei ele muito dentro de uma bolha, não sei, eu protegia muito ele. Que até os irmãos dele falavam, a mãe toda a vida botou nós para fazer as coisas, e o Fábio, ela não bota. Eu sou a Leure, sou arte educadora de profissão, professora, produtora cultural e gestora também na área pública. Conheci o Fábio em uma oficina sobre saberes culturais. Em um momento em que teve da oficina de apresentação, ele tinha narrado a história dele de uma maneira muito poética e me chamou a atenção. Então aí quando ele falou com orgulho de um lugar do Maranhão que sofria preconceitos, me lembro até hoje da frase dele, que ele não era da cidade mais pobre do Maranhão, ele era da cidade centro do Guilherme. Aí, com 18 anos, ele foi embora.
para Teresina. No caminho, ele ligou para minha irmã, no Ceará, falou que estava indo embora. Tia, eu estou indo embora para Teresina, estou indo andar com minhas próprias pernas. Eu nunca me esqueci disso. Enquanto ele estava comigo, eu estava ali protegendo. Depois que ele saiu, aí ele achou que podia fazer tudo. Aí começou a beber, que ele não bebia. Aonde foi a perdição dele, mas toda a vida eu tive uma conexão com ele, porque quando ele não estava bem, eu sentia quando ele não estava bem. Quando ele estava na loucura dele, como ele fala, eu sentia tudo. Meu nome é Giovana, eu sou sobrinha do Fábio. Desde sempre ele tinha um problema com o alcoolismo, né? Às vezes chegava de manhã, não sabia onde estava o celular. Teve ano que ele perdeu 18 celulares. Então é mais que um por mês, né? Então era totalmente descontrolado, de fato, um alcoólatra. Eu morava em São Luís, fazia vários programas de TV, fazia festas para grandes empresas. Quando eu saía com aquele ordenado, com aquele dinheiro que era para melhorar minha vida, eu vinha para cá, para o Reviver. Eu nunca fui usuário de outras drogas, nunca usei outras drogas, eu experimentei, mas nunca fui usuário. Mas a bebida alcoólica, ela me levou a um estado de sofrimento, de angústia, de desespero. Eu me sentia sufocado, eu me sentia acabado, destruído. Eu não conseguia sair daquele quadro, daquela situação. Começando em 2017, eu decidi ir para casa, no interior do estado, centro do Guilherme, no Maranhão. Eu queria colo, eu queria abraço de mãe, eu queria carinho, porque sei lá, eu queria me reconectar com aquele Fábio que eu já tinha sido um dia. Foi tudo o contrário. Eu acho que quando eu cheguei lá, eu pensei que eu estava protegida, eu estava, sei lá, tinha pessoas ali para me acolher e tinha minha família. Eu comecei a beber ainda mais. Dia 8 de dezembro de 2017, eu entrei num carro com um grupo de amigos. E aí a gente ia para outra cidade para amanhecer o dia. Estava no banco de trás, sem cinto de segurança, alcoolizado, totalmente alcoolizado. O motorista perdeu o controle do carro. Ele capotou 3 vezes. Desceu por uma ribanceira, parou numa cerca. Como ele era acostumado a passar a noite fora, aí no outro dia, quando eu levantei, eu percebi que ele não estava em casa. Eu digo, rapaz, o Fábio falou que não ia sair e não voltou para casa. Quando eu estou lavando essa roupa, chega um rapaz e falou assim, Dona Lúcia, o seu filho mais novo está no hospital. Ele está lá gritando de dor. Eu digo, Fábio? Eu liguei para o irmão dele. Eu digo, Flávio, disse que o Fábio está no hospital. Aí o Flávio foi e de lá ele ligou. Mãe, eu estou aqui no hospital. Eu estou bem, vou já para casa. Mas aí eu não me conformei e fui lá no hospital onde ele estava. Aí quando ele me viu, ele já foi logo chorando, dizendo, mãe, eu não estou sentindo minhas pernas. Aí a gente se organizou e trouxe ele para São Luís. E quando chegou aqui, disseram que ele tinha tido um problema na medula, na C6 e na C7.
Os primeiros dias, a gente acreditava que ele ia fazer uma cirurgia e que ele ia voltar a andar. Era o que a gente pensava. Não, ele vai fazer a cirurgia, vai corrigir a coluna e logo após a cirurgia ele vai sair andando. E nós esperamos e ele fez a cirurgia e ele não voltou a andar. Ele passou meses internados aqui e cada vez mais ele ia se debilitando. Ele era uma pessoa forte, uma pessoa viril, com energia, e de repente ele ficou muito magro, com um aspecto realmente de muito doente. E a família, por várias vezes, chegou a desacreditar que ele fosse continuar vivendo, né? Porque foi uma etapa muito difícil. Começou uma verdadeira peregrinação, um verdadeiro grito pela vida. Eu estava morrendo. Fiz uma cirurgia chamada artrodese. E essa cirurgia, com a fisioterapia, com a ajuda dos médicos, foi me dando força. E aí, chega de lágrimas, chega de choro, porque agora vamos falar do que é bom. Aquele acidente de carro, ao invés de destruir a minha vida, ele me salvou. Pois é, o Fábio que existia antes era descontrolado. Ela perdeu o controle da vida e hoje em dia não, é uma pessoa controlada, uma pessoa com uma visão de vida muito diferente daquela que ele levava. E eu acho que precisou acontecer esse acidente para ele poder acordar, abrir os olhos para a vida. E hoje em dia ele sofreu um acidente, voltou para encostar de mim de novo. E eu cuido com todo o prazer do mundo. Tem dias que eu me estresso, porque quem não se estressa, né? Mas que eu também sou um ser humano, mas eu faço tudo por ele. Eu falo para as mães que têm filho com deficiência que tenha paciência, né? Que não é fácil. Deus só dá o fardo para a gente, aquele que a gente pode carregar. Mas a gente tem a recompensa, o carinho, que toda hora a gente está dizendo que se ama. Eu acho que umas 10 vezes por dia a gente diz que se ama, eu e ele. Hoje eu sou um homem renovado, que tenho outros olhares. Me tornei especialista em acessibilidade, atuo em eventos, levantando essa bandeira da acessibilidade, das pessoas com deficiência, estar em todos os lugares. Hoje, meu maior objetivo de vida é fazer com que as pessoas com deficiência sejam respeitadas, as pessoas com deficiência sejam vistas, não sejam mais apagadas de nossa história. Eu acredito na potência que tem a pessoa com deficiência. Nós podemos estar em todos os espaços. Ainda que eles não sejam adaptados para nós, nós devemos ocupar e dizer que ali também é um lugar para nós. E a arte é uma das formas que transformam a vida. Então eu decidi me comunicar. Então a arte me salvou. A arte de me comunicar, de me conectar com as pessoas através de uma câmera, fez o Fábio que eu sou hoje. Aquele momento do acidente não foi um momento de que ali a vida dele acabou. Não, a vida dele continuou. Só continuou de uma maneira adaptada, porque agora ele não anda com as duas pernas, ele anda com duas rodas, né? Mas a vida não parou e ele continua vivendo e brilhando. E esse documentário é a prova viva disso, de que ele é uma pessoa brilhante, que nasceu de fato para brilhar, para estar nos palcos e que a cadeira de roda não o limita. Logo que ele sofreu o acidente, que ele voltou para casa, aí ele começou a gravar vídeo e já botou esse nome de Papo de Cadeira. Aí quando ele chegou para mim que falou que ia fazer um documentário com as pessoas com deficiência, eu me senti muito feliz dele querer ajudar outras pessoas, que ele podia contar só a história dele, né? Mas não, ele quis ajudar outras pessoas com deficiência também.
em que pessoas daqui vão assistir, vão se encontrar nas suas narrativas, além de ter um assunto para comentar do documentário, vai trazer essas questões que seriam sobre as acessibilidades nas suas pautas cotidianas, no seu comportamento. Eu não falo assim, no caso eu sou produtora, produzir um evento e trazer acessibilidade, não, é trazer aquilo como pauta, na sua discussão do dia a dia. Porque o mundo também não é só trabalho, é no seu convívio, é no seu lazer, no seu contexto familiar. Hoje eu vejo o Fábio em um São João, amanhã eu vejo o Fábio mais uma pessoa, e vamos uma pessoa. E o que permitiu a gente ver que essas pessoas estão indo aos eventos culturais? Acessibilidade, né? Nesse documentário, eu te convido para conhecer um pouco mais da rotina das pessoas com deficiência. Eu quero que esse documentário incentive outras pessoas com deficiência a produzirem arte. A arte liberta, a arte transforma. Então, sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Quando se fala em superação, quando se fala em arte aqui em São Luís do Maranhão, você jamais deve esquecer do Augusto Neto. Neto, como surgiu a música na tua vida? A música faz parte da minha vida desde pequeno e amo minha profissão, sou musicista profissional. Quais são os desafios e recompensas de ser um cantor autista na indústria da música? O desafio é ter mais oportunidade de trabalho e a recompensa é que amo a minha profissão. Como você se sente quando está cantando lá no palco? Me sinto muito feliz em apresentar o meu trabalho. Você acredita que a arte pode ser uma ferramenta de inclusão, de incluir outras pessoas na música, na arte como um todo? Sim, eu sou um cantor autista, mas eu sou um profissional como qualquer outro. Quais são suas aspirações e sonhos de futuro? Sonho com um mundo de igualdade, desejo que meu talento seja reconhecido, que as pessoas possam entender lugar de autista em todo lugar. Isso mesmo, lugar de artista em todo lugar. O que você diria para outras pessoas que sonham em entrar nessa indústria da música, outros autistas? O que você diria para essas pessoas? Que todos que tenham a oportunidade de realizar seus sonhos e serem bons profissionais. Então, muito obrigado, Fábio. Tenha um ótimo dia aí. Muito obrigada. Agora com vocês, com a mamãe Adriana. Isso aí. Muito obrigada por receber a gente na sua casa. Eu que agradeço. Estou muito feliz de você abrir as portas da sua casa para a gente. Eu que agradeço, né, a sua presença aqui também e de fazer parte desse documentário que eu acho assim que é muito importante dar essa visibilidade, né, mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiência elas têm talentos e são capazes, né? E aí, minha primeira pergunta, Adriana, é como você descobriu que o Neto era autista e como foi que isso impactou na sua vida? O Neto, ele é meu primogênito, então naquela época eu não tinha nem noção, e assim, marinheira de primeira viagem, e eu descobri logo nos primeiros anos de vida, eu comecei a perceber, na verdade, que o desenvolvimento dele não estava adequado como as outras crianças. E a partir daí eu pensei, não, deve ser porque não tem contato com outra criança, botei no maternalzinho. E quando chegou lá, as pedagogas começaram a observar que os comportamentos dele se tornavam cada vez mais acentuados. Né? Ele era muito quietinho, não tinha uma interação social, tinha um atraso na fala. Uma neuro e uma psiquiatra, que junto elas diagnosticaram o autismo. Então aquele momento ali do diagnóstico foi algo realmente impactante para mim. Eu tive que me reinventar, eu tive que estudar, procurar entender para ajudar meu filho. Eu fui atrás de fono,
TO, né, que são as terapeutas ocupacionais. Eu morava em Bacabal e lá não tinha nada para oferecer. Então eu tive que buscar tudo fora. E ali a gente começou a trabalhar as demandas que ele tinha, principalmente a parte de AV10, para tornar ele o mais independente possível. E essa caminhada não parou, né? Porque a gente sabe que o autismo não tem cura. Então, o tratamento é que faz a diferença. Hoje o Neto tem o quê? 28 anos. Hoje ele tem o suporte de uma equipe multifuncional da Clínica Evoluir. Então, assim, a gente vê que esse tratamento tem feito a diferença na vida do Augusto Neto. O trabalho da terapia ocupacional vem somar, junto com a equipe, né, trabalhar essa questão dele da independência e da autonomia nas apresentações do show, no cotidiano dele, na vida diária dele. No caso dos shows, aqui a gente faz scripts de conversação para ajudar na comunicação e interação social dele, tanto dando entrevista como se comunicando com outras pessoas. Eu observo que muitas pessoas elas se surpreendem, outras se emocionam e outras admiram. Porque, por exemplo, um pai que recebe o diagnóstico de seu filho, ele vê ali a esperança de futuramente ele ter um filho também, né, chegando onde Augusto Neto chegou. E a gente vê que a sociedade ela foi construída para pessoas típicas, né? Haja vista toda a luta anticapacitista e a luta relacionada ao direito das pessoas com deficiência, até para a acessibilidade arquitetônica. Imagina a acessibilidade pedagógica, institucional, né, que a gente está construindo essa ciência. Augusto Neto é só motivo de orgulho para a gente. Ele é um autista que nos surpreende no seu talento. As habilidades sociais ainda são desafiadoras, né, no sentido dele ter um comportamento desejável para aquilo que a sociedade prerroga, mas para isso a gente trabalha tecnicamente. Então a gente trata de um tipo de intervenção que vá agudizar aquilo que ele tem de bom. A família já descobriu antes de nós o talento dele, a gente só aprimorou para que ele pudesse se tornar cada vez mais profissional. Porque a gente quer tirar aquele rótulo lá, a pessoa autista gosta de desenhar. Não, às vezes ela tem um talento para artes plásticas. Ah, não, ele gosta de cantar e tocar. Não, ele precisa ir para a escola de música. A gente acompanhou o Augusto Neto na escola de música, criamos processos de adaptação para o seletivo, processos de adaptação para o ensino, e ele avançou nas suas habilidades profissionais muito fortemente também. Ele é um aprendiz muito adepto ao script, né, que são roteiros de escrita, porque ele é um adulto alfabetizado, que ele consegue segui-los, seguir esses roteiros e ter uma habilidade acentuada no palco. Então, assim, quem olha o Augusto Neto no palco, né, não diz que é uma pessoa autista, embora a gente ache isso um pouco de capacitismo também, né? E as pessoas ficam, nossa, se não tivesse essa placa, a gente não sabia que ele era pessoa autista. E por quê? Porque ele está com a sua habilidade máxima ali no palco, tocando, lendo cifra, lendo partitura, cantando, né, mostrando a sua habilidade que foi refinada pelas terapias, e hoje a gente vê ele no processo de generalização para a profissão. O que a gente mais luta para Augusto Neto é que essas terapias todas que são desenvolvidas para ele possam gerar oportunidade de mercado de trabalho, emprego e renda, que essas pessoas, todos nós precisamos, né, mas pela luta histórica a gente precisa lutar para que eles tenham mais acessibilidade a isso. Eu fui contratado pelos pais dele para dar aula de violão para ele. O Augusto Neto ele me surpreende todos os dias, né? Eu sempre falo que ele é uma referência dentro do meu trabalho. Ele é um cara que não desiste. Ele é um cara muito batalhador, muito perfeccionista nas coisas que ele faz. E isso sempre me engrandece muito de estar junto com ele. Sempre me estimula mais a estudar, porque ele me dá dia a dia essa força de vontade. Ele passa para mim toda essa questão dessa energia que ele tem. Como é ver esse teu filho, esse desenvolvimento do teu filho hoje? É uma realização muito grande, né? Quantas mães, né, não gostariam de também poder ter o neto como uma inspiração, de ver seu filho também nesse mesmo desenvolvimento, nesse mesmo patamar que o neto está hoje, né? Como surgiu? Como foi lá no iniciozinho? Como foi que tu descobriu que o neto tinha essa veia artística para música? Eu descobri logo assim, nos primeiros anos, ele tinha mais ou menos 5 anos de idade. Então, de poucas coisas que chamavam a atenção dele, eu observava que a música tinha um destaque.
Sempre quando ele ouvia, chamava atenção. Então, a partir dali, eu comecei a estimular. É assim, para ele, a música é tudo. O Neto, ele vive a música. Olha, ele fica ali no quarto, quando pensa que não, ele está com violão, ele canta em inglês, ele pega muito de ouvido. Ele vai ouvindo ali, ele já vai tocando. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que enxerga da cor os teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez: estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio, temos nosso próprio. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu. O que foi do prometido, ninguém não prometeu. Tem o tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Então eu percebo que você apoiou seu filho desde o início, isso é muito bonito de se ver. Mas quais foram os desafios que vocês enfrentaram juntos? Que eu acredito que devem ter sido muitos desafios. Muito desafio. Muitas barreiras a gente enfrenta até hoje. Agora, por exemplo, né, o Neto, a vida dele profissional, a gente vê uma barreira muito grande. Um capacitismo. Às vezes a pessoa não olha para o talento, olha para a deficiência. E a gente sabe que a deficiência ela não limita. E o Augusto Neto tem um talento inato. Ele nasceu com isso. E foi desenvolvido com o passar do tempo, porque o Neto aprendeu não só cantar, mas como tocar instrumentos. E hoje, nesse cenário que a gente vive, no momento que a gente está profissionalizando o Neto, a gente vê as barreiras do capacitismo, do preconceito, da falta de empatia das pessoas. E de repente você vê um cenário de, por exemplo, de músicos, quando se trata da pessoa com deficiência, você vê uma exclusão. Então, isso realmente, para mim, é um desafio muito grande. A gente tem lutado muito, porque a gente realmente quer mostrar para a sociedade que a deficiência, ela não limita. E ele é um profissional, como ele disse, como qualquer outro profissional. Ele tem aptidões e ele desenvolveu isso com uma perfeição muito grande. Porque é algo que o Neto gosta de fazer. Então ele faz com perfeição. Eu fico vendo hoje o Neto, se não fosse a música na vida dele, como é que não seria? O Neto desenvolveu a parte cognitiva. O Neto, ele se socializou através da música. Então, a música para ele teve um impacto muito positivo. Muito positivo. Fora, tendo esse olhar como uma terapia, hoje o Neto tem uma profissão por conta da música. Né? Assim como outros que pintam,
né? Outros que já tocam instrumento e assim por diante, né? A gente viu também lá na AMA o autista que faz o crochê, a coisa mais linda. Então, a arte, ela realmente ela transforma. O Neto, ele é uma inspiração. Eu costumo ouvir isso muito das pessoas na rede social. Elas chegam no meu direct e dizem, olha, o Neto é uma inspiração. Eu olho para o Neto e vejo meu filho no futuro. Então isso para mim é recompensador. Eu queria que tu me falasse, que tu dissesse para as mães que estão nos assistindo agora, para as mães de um filho autista ou de um filho com deficiência, o que tu poderia dizer de incentivo para essas mães? Que não desistam dos seus filhos. É isso que eu diria. Que a gente acredite nos nossos filhos. Mais do que tudo, você amar, você acolher. Aposte nas potencialidades, estimule. Que isso aí é que vai fazer com que... A gente sabe que a caminhada não é fácil, mas o resultado é vitorioso, assim, o resultado é grandioso para a nossa vida, né? Para a vida dos nossos filhos, porque a gente não é eterno. Então amanhã nós não vamos estar aqui. Então o que a gente puder fazer por eles no hoje, que a gente faça. Ser uma pessoa com deficiência não é um decreto de morte, e sim um decreto de vida. Então é muito bonito o que vocês fazem. E muito obrigado por nos receber na tua casa. Eu que agradeço, viu, Fábio, de poder participar. Vai ser lindo, né? E vai ser uma inspiração para muitos quando assistir esse documentário maravilhoso. Toda noite bebendo, tentando esquecer. Mas quando a festa acaba e termina a cachaça, e manda os atos chorando, querendo me ver. Vem, ai, localiza aí, bebê, pois desse colinho que senta não é mais você. Ai, localiza aí, bebê, pois desse colinho que não é mais você. Pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar. Você vai ver, tu não vai mais me esquecer. Chora, bebê, chora, bebê, chora, bebê, chora, bebê. Você vai ver, tu não vai mais me esquecer. É Augusto Neto pra tocar no paredão. Gente, a gente está chegando na casa da Maria, a dançarina sobre rodas. Maria, tudo bom? Vamos entrar. Você fica à vontade. Eu estava aqui fazendo aqui os stories, né? Porque, sabe, Pois é, que a Maria agora é super engajada nas redes sociais, é a dançarina sobre rodas, né? Verdade. Mas vamos entrar na minha casa para você Vamos conhecer. lá. Você na frente, Fica para à vontade, primeiro, as vamos. damas primeiro. Ó, eu vou logo te dizer, uma boa dançarina e que gosta de música não pode faltar, né? Quando eu vou começar a fazer minha faxina, minhas coisas, tem que ter aqui, ó, o sonzinho de uma seresta. A dança aconteceu numa brincadeira, na realidade. Eu tenho um casal de amigos, né? Que é o Cardoso e a Joelma Carla, que já frequentavam, né, seresta. E um certo dia ela me convidou. E chegou lá, começou as músicas, ele começou a dançar, que ele dança com ela, tudo na festa. E aí na brincadeira ele falou assim pra mim, vamos dançar? E aí eu tomei aquele susto, dançar. Ah, mas eu nunca dancei. Ele disse, bora, vamos dançar. Fábio, assim, eu acho que é coisa mesmo do sangue, eu acho que é coisa mesmo da magia da música. E no momento a gente dançou. Não sei te dizer o que foi realmente o que aconteceu, mas a gente dançou. E assim, quando eu senti que era aquilo que eu queria,
aquilo que, sabe, estava na minha veia. Foi quando a gente terminou de dançar, todo mundo que estava lá no espaço bateu palma pra gente, muito, foi muito aplaudido. E as pessoas vieram falar comigo, vieram falar com ele, cara, que coisa linda, que coisa bonita, vocês dois e tal. E aí eu fiquei assim, gente, eu consegui, eu dancei. E cada vez mais foi melhorando, melhorando. E depois pronto, depois eu fechava o meu olho, dançava e surgiu a dança na minha vida. Hoje a dança, ela representa assim muita coisa, tudo na realidade, né? E principalmente a liberdade. Sabe, eu esqueço tudo. Eu esqueço problema, eu esqueço dificuldade, estresse de serviço. Amigos meus comentando, Maria, quando tu tá dançando, o teu olhar muda, a tua feição muda. Aí eu costumo dizer assim, gente, é porque, tipo assim, eu me transformo. Eu saio daqui e eu não sei pra onde eu vou, te juro, eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei que eu vou pra um lugar muito, muito especial, muito gostoso, que realmente relaxa. Eu não sei te explicar, não tem como te descrever o que realmente eu sinto quando eu tô dançando, mas é maravilhoso. Estou com Léo Santos, esposo da Maria Rocha, dançarina sobre rodas. Então, como surgiu a Maria Rocha, a dançarina sobre rodas? Ela estava participando do espetáculo, então eu só ia buscar ela quando terminasse. Só que bem próximo a gente estava tendo uma festa de reggae roots. E eu fiquei lá. Na volta, digamos, vamos embora ficar ali que é menos arriscado, tem mais movimento. Nesse período da gente sair e chamar o Uber, começou aquele reggae, que é aquele reggae maravilhoso, né, gente? E ela, quando vê uma música que agrada ela não consegue ficar parada. E aí a gente começou a dançar de boa, como a gente gosta sempre de fazer. E começou a dançar. Eu sei que terminou o reggae, o Uber chegou e a gente foi embora. No outro dia, aí começou a repercutir. Cara, eu olhei tu e tua mulher dançando reggae. Eu digo, eu dançando reggae? Foi, dançando reggae. Olha lá no Instagram. Quando eu olhei, Fábio, já tava acho que quase com 1000 visualizações. Meu Deus do céu, aí eu fiquei, quem gravou? Aí pronto. E ela já dançava, só que em serestas, não publicamente. As pessoas às vezes filmavam porque achavam bonito o jeito que ela, apesar de ser cadeirante, mas ela tinha toda a desenvoltura para dança, então do nada surgiu. Maria, e depois que esse teu vídeo viralizou, né? Caiu na internet, caiu no gosto do povo, as pessoas começaram a gostar. Como foi que começou a surgir os convites para você ir para os lugares? Emissoras começaram a me ligar, as pessoas começaram a me chamar no Instagram e falar, e aí era tanto comentários maravilhosos, gente, que coisa linda de se ver. E aí pronto, aí foi assim, uma pólvora mesmo. E aí realmente foi que cresceu, né, fortaleceu o Dançarina sobre Rodas, a Maria Rocha, Dançarina sobre Rodas. Então, essa música que tá tocando no fundo é Seresta. Isso. E é o que você gosta de fazer. É o que eu gosto. Até mesmo para dar assim um up, né, para poder a faxina. Que aí já vai no ritmo. Limpando, e aí, ó. E aqui, ó, minha casa. Sempre, assim, tem esse espaço, graças a Deus, né? A gente sempre eu tive essa preocupação, meus pais tiveram essa preocupação. E aí, é super bem acessível pra mim, né? Eu já fui de pequena, né? Aí, às vezes a pessoa até diz assim, pra ti é fácil. Quando a pessoa diz assim, porque eu sou deficiente, aí pegou adquiriu, né, com um acidente, alguma coisa assim. Aí, quando eu vou falar alguma coisa, mas pra ti é fácil, tu praticamente nasceu assim. Eu não gosto quando as pessoas colocam dessa forma, porque não é a mesma dificuldade. A única coisa que eu não tive foi o prazer, tipo, de ficar em pé, de andar. Tipo. Mas, gente, é a mesma coisa. Eu tenho poliomielite. Eu adquiri a poliomielite com 5 meses de nascida. Graças a Deus, eu sou muito grata por isso. A gente tendo a família da gente apoiando a gente em tudo é simplesmente maravilhoso. Porque a minha família, ela nunca me olhou sentada nessa cadeira de roda. Tive dificuldades, para ir para a escola e outras coisas mais. Mas a minha mãe, principalmente a minha mãe, ela sempre me orientou de sempre burlar as dificuldades, não desistir, né? E eu acho que é o que eu faço até hoje, né? Fácil não é, mas desistir também jamais. Então, assim, uma coisa que eu toco muito no assunto, às vezes nas entrevistas, que me aconteceu quando eu fazia o jardim. Nessa época a minha mãe não tinha condições, e para eu ir para a escola, para ir para o jardim, ela me levava no carro de mão. E isso até hoje é uma coisa que me marca.
Porque assim, ela nunca desistiu de eu ser alguém, né? E hoje eu sou. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou vó, hoje eu sou mulher, né? Sou dona de casa. Então eu agradeço muito a minha mãe por isso, por nunca desistir de mim e me ensinar, entendeu? Eu enfrentar a vida, como eu enfrento. E é muito bom isso que eu faço hoje, de estar nas redes sociais, mostrando para as pessoas não desistir, né? Ser um incentivo para as pessoas. Então, assim, eu fico muito grata por eu estar fazendo isso hoje. Porque muitos podem não ter a mesma família, né? Apoiando, mas eu tive. E eu podendo dar esse suporte para essas outras pessoas é simplesmente gratificante e maravilhoso. E eu estou chorando assim mesmo, viu, gente? Tô manteiga derretida. E tem o Popó também, né, Apolo? Bom, Apolo, tira a roupa do sol. Isso aqui, gente, é uma geladeira, mas é uma geladeira para botar chope. É o meu cule. É o meu cule improvisado. Então, ó, uma dica aí para vocês, viu? Serve muito, a gente bota gelo, bota a bebidinha aí, faz o churrasquinho aqui, é bom demais. Eu arrumei um companheiro também que é do mesmo jeito que eu. Eu acho que é por isso que a gente se dá bem, porque a gente tem uma troca de energia muito boa. Ele me acompanha em tudo, ele me apoia em tudo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que hoje eu não me vejo sem ele e eu acredito que ele não me vê sem mim, né? E a gente vai fazer 5 anos que a gente tá junto. Assim, eu sempre disse para ela que para mim foi amor à primeira vista. Eu conheci a Maria Rocha numa seresta. Quando eu ia me dirigir ao bar, a primeira coisa que eu olhei do lado direito, sentada, ela, de calça vermelha, uma blusa estampada, então aquilo me chamou a atenção demais. Tanto é que eu não estava nem percebendo por onde eu estava pisando, porque eu não tirava os olhos dela. Alguém puxou ela para dançar. Aí eu não resisti, fui filmar. Eu acho que foi um pretexto que eu tinha para me aproximar mais ainda dela. Quando ela parou de dançar, eu fui lá conversar com ela e disse, olha, me desculpe eu ter lhe filmado, eu sei que talvez você não goste, mas eu achei tão interessante a sua desenvoltura, uma pessoa cadeirante, ter essa desenvoltura, ter essa vontade assim, de viver, de dançar. Será que você poderia me dar seu número? Eu achei tão interessante, eu peguei, dei meu celular e ela botou. Eu me afastei em 5 minutos. Eu liguei e fiquei olhando. E ela, o celular tocou, ela pegou. Eu disse, oi, quem é? Eu disse, é o rapaz que acabou de falar contigo. Só para ter certeza se esse número era seu mesmo, tá? Porque, às vezes, como ela me disse depois, que ela não dava, a pessoa pedia, mas ela botava o número errado. E ela nem ela sabe por que ela botou. Eu disse, obra do destino. Eu já tive um relacionamento, né? Eu tenho uma filha de 24 anos, já sou vó. O meu primeiro casamento não foi muito legal, eu sofri muito e eu praticamente, assim, desisti do amor. Quando eu conheci o meu marido, eu nem acreditava mais que um dia eu pudesse realmente encontrar uma pessoa que me aceitasse, que gostasse de mim do jeito que eu sou. Existe preconceito, as pessoas acham que o cadeirante ele não tem uma vida sexual, que ele não pode ter um relacionamento com outra pessoa, porque pode ser interesse ou coisa parecida, e não é verdade. A gente apenas tem uma deficiência, às vezes adquirida, às vezes nascida, mas a gente é um ser humano, é uma pessoa. Então, assim, quando a gente encontra uma pessoa que não lhe vê assim, é maravilhoso. Eu abri mão, para mim não era amizade, de uma amizade praticamente de mais de 20 anos. Aí a pessoa cresceu comigo, a gente estudou junto, tive o prazer de convidar ele para ir na nossa casa, foi bem recebido. Aí quando eu apresentei ela para ele me chamou no canto. O que foi? Ele disse, rapaz, essa deficiente que é tua esposa. Eu disse, que deficiente é essa aleijada. Aquilo, cara, que me chocou, eu disse, cara, tu tem certeza que tu tá falando isso? É verdade mesmo? É verdadeiro o que tu tá dizendo para mim? Ele disse, não, porque eu já te vi com mulheres mais bonitas, eu digo, ela é feia, por acaso? Essa mulher é linda, cara. Eu chamei, foi mesmo. Eu digo, ó, vou ser sincero contigo, deficiente, como tu tá falando, né? Ela não, deficiente é você. Você tem uma mente pequena, você é um cara que não tem visão para a vida. Ela é mãe, é avó, é mulher, tá? Ela tem todas as qualidades que toda uma mulher, como tu chama, normal, tem. E para mim ela é uma mulher normal. Agora eu vou te pedir um favor, cara. Assim como eu te convidei, eu vou te pedir educadamente, sai da minha casa. Ele virou para mim, pô, tu vai abrir mão de uma amizade de 20 anos? Eu digo, cara, isso para mim não é amizade. Um cara que pensa igual a você, eu não quero ter como amigo. Porque assim, eu não vejo ela como uma pessoa com deficiência, nunca vi. Quando a gente sai, eu faço questão de, às vezes, a gente tá, eu costumo conduzir ela de mão dada. Porque eu não tenho vergonha, nunca tive. Aceito ela do jeito que ela é, porque eu digo para ela, eu digo muito para ela, amor, eu não te vejo
uma cadeirante. Eu vejo uma mulher, uma mãe, uma avó, uma dona de casa, uma esposa maravilhosa. É essa a visão que eu tenho dela. A única coisa boa que o meu outro casamento me deu foi o privilégio de ser mãe, né? Porque eu tinha muito medo da minha deficiência me empatar, me impedir de ser mãe. E eu tive uma gestação maravilhosa. Eu tenho uma filha maravilhosa, linda, com saúde. E foi desafiador. E também, assim, muito impactante para muitas pessoas, porque quando as pessoas me viam de barriga, diziam assim, que às vezes dá vontade de responder de certas maneiras, sabe? Dizer assim, quem fez isso? Como aconteceu isso? Dava vontade de dizer assim, sabe? Você sabe, né? O que eu quero dizer. E foi maravilhoso, gente. Eles não sabiam a felicidade que eu estava sentindo ali. De eu, uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, ser mãe, ter o privilégio de ser mãe. Então, para mim, foi único, sabe? É uma coisa assim, da minha vida assim, que eu acho que foi uma das melhores sensações da minha vida. De verdade, foi ser mãe. De poder ter tido a minha filha comigo, nos meus braços. Ter gerado ela comigo. Às vezes tem pessoas que perguntam assim, mas tu ficou grávida nessa cadeira, sentadinha? Vai ser meus 9 meses sentadinha nessa cadeira aqui. Nunca tive dor de nada, nunca senti nenhum incômodo. E minha filha nasceu perfeita, 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 perfeita. Até hoje, uma pessoa cheia de saúde. Nunca foi, sabe, nunca me deu nenhum tipo de trabalho. Não foi fácil, né? Mas eu consegui. Né? Uma coisa meio que eu me lembro muito na infância da minha filha, da parte quando ela estava começando a andar, principalmente andar de bicicleta. E aí eu ficava se imaginando, porque todo pai ajudava o seu filho para andar, tudo. E eu ficava imaginando, meu Deus, como eu vou fazer isso? E eu nunca esqueço essa cena. Eu morava na época no interior. Quando a gente faz construção, a gente compra aquela areia e aí fica lá, aquele montinho. E eu me lembro que ela subia naquele montinho e descia, ia-se embora. E ela dizia assim, olha mãe, eu consegui. E aquilo me emocionava muito, porque eu não podia estar ali com ela. Mas ela sabia que ela fazendo daquela forma era como se eu estivesse ali. Então, assim, foram muitas emoções que eu tive nessa parte de ser mãe. E é maravilhoso. A chegada do Gael, do meu netinho, e hoje o Gael tá com 5 anos. E uma coisa assim que eu tenho muito orgulho, porque eu sou conhecida para ele como vovó da cadeira. E eu amo muito ele falar isso de mim. Quando ele começou a estudar, aí a minha filha ficava falando assim, olha, Gael, tu tem que aprender o nome da tua avó, Maria. Aí eu, por quê, Emily, que tu tá falando isso? Não, mãe, porque pra ele não chamar a senhora de vovó da cadeira. Eu disse, não, é vovó da cadeira, meu filho, o nome da sua avó é vovó da cadeira, pode chamar com muito orgulho. Então, assim, você vê ele falando, né, vovó da cadeira é muito lindo. E agora mais ainda, porque agora ele aprendeu dizer Maria Rocha, a dançarina sobre rodas. É lindo ele falar isso. Ser mãe é uma dádiva de Deus, né? Então, só você ter o fato, ter a oportunidade de ter essa sensação, é maravilhoso. Fácil não é, gente, sabe? Não é fácil. Como não é fácil também para uma mãe que anda. Não é. Uma criança, ela tem muitos cuidados, né? Mas isso não vai... Mas você na sua cadeira, você com a sua deficiência, ela não vai te impedir disso. Quando a Emily já estava sentando, olha como eu andava com ela. Eu botava a perninha aqui, ela sentava aqui até hoje. E hoje o Gael faz isso. Senta aqui e a gente ia embora. A gente ia para feira, a gente ia para o supermercado, sentadinho aqui. E hoje o Gael faz isso. Eu sou uma pessoa normal, assim como qualquer pessoa. Então, assim, você que é deficiente, você mulher, não desista de nada. Não deixe ninguém dizer que você é menos do que outra pessoa. Você sempre vai ser mais. Eu sou sempre mais, de qualquer uma. Eu me garanto em tudo. E eu sempre acredito em mim. Por mais dificultoso que seja, por mais obstáculos que há, eu sempre digo, eu vou conseguir. E eu sou assim. No início do nosso relacionamento, eu não sabia como tratar ela. Então, às vezes, eu queria ir na feira, ela disse, não, se é pra gente ter um relacionamento e tu me manter tipo uma prisioneira, eu sou independente, eu faço tudo. Até uma vez eu me surpreendi, a gente tinha planejado de fazer uma compra de micro-ondas. Quando eu cheguei em casa, ela já tinha comprado. E ela trouxe esse micro-ondas na cadeira, no ônibus. Eu digo, cara, tu surpreende a cada vez mais. Então, assim, eu aconselho as pessoas que querem ter um relacionamento, que não pensem dessa maneira, que a pessoa... E nem deixem
as pessoas julgarem. Mostre a elas que você é capaz, que elas são capazes de amar, de viver. O amor, ele é verdadeiro. Não importa de que maneira a pessoa é, mas o importante é que você está amando e está sendo amado. E está sendo respeitado acima de tudo. O amor, ele não vai escolher uma pessoa sem deficiência, ele simplesmente aparece quando a gente permite. Maria, e aí agora vem a minha pergunta, assim, que eu acho mais importante. Tu já sofreu algum tipo de preconceito por estar dançando? Pra mim, em chegar no meu Instagram me atacando, até agora, graças a Deus, não tem. Não tive e espero não ter. Mas se tiver, não vai me abater. Por mais que doa, que possa doer, que é claro, as palavras mal faladas, mal ditas, pra você, dói. Mas você não demonstrar aquilo pra aquela pessoa que te fez aquilo, é a melhor arma que você tem de lutar contra isso. Então, as mensagens que eu ganho, de dizer, olha, tu é hoje minha incentivadora, olha, tu é hoje minha inspiração, essa sim, eu recebo muitas e tenho agradecimentos todos os dias por receber elas. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Fábio, com você, né, de mostrar um pouco do meu dia a dia, né, porque isso é até uma quebra também de tabus, né, porque como eu estou te falando, às vezes a pessoa acha assim, ela só vive nessa cadeira de roda, sentadinha, dançando. Eu tenho conta para pagar, eu cuido de casa, eu cuido de marido, filhos, netos. Então, assim, eu tenho uma vida normal, né? Então, assim, eu poder ter essa oportunidade de mostrar para as pessoas que, além de tudo isso, eu faço o que eu gosto, é simplesmente maravilhoso. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado de coração, de verdade. Eu que agradeço. Muito obrigado, Maria. A dançarina sobre rodas. Obrigada, meu amor. Uma das formas mais antigas de arte é a pintura. É a forma com que os antigos acharam para se comunicar. E foi através da pintura que nós conhecemos cultura e assim podemos conhecer a nossa história. E hoje nós vamos conhecer o Luciano, que é um pintor incrível que eu tive a grata oportunidade de conhecer na minha vida. Nossa, e a gente já chega e encontra o nosso artista trabalhando. Luciano estava com saudade, já tem um tempo que a gente não se vê, né? Verdade. E aí, Luciano, o que mudou na tua vida desde 2019? Me conta as novidades. Então, desde 2019 para cá, continuei me aprimorando na arte, melhorando minhas técnicas, fazendo apresentações, divulgando meu serviço. Casei também. Então, Luciano, tu tá casado, então eu quero conhecer tua esposa, quero rever teu pai, né? Sim. Que eu tava com saudade. E tu tá de casa nova, né? Casado, então quero conhecer um pouquinho dessa tua rotina. Certo. Sinta-se em casa, a gente vai mostrar tudo. Muito obrigada. Seu Messias, já tem um tempo que a gente não se encontra, né? Sim. E eu queria que você me contasse um pouquinho da história do Luciano. Às vezes eu brinco com ele e digo que ele sempre vai ser uma estrela, porque assim, ele já nasceu já praticamente nos holofotes, assim, devido à forma que ele nasceu, né? Então, assim, Lucas, quando foi tirar ele já veio como que fosse sentado, ele não veio na posição como qualquer criança. Ele veio sentado, com os pezinhos acoplados no pescoço e os bracinhos por baixo das pernas. Daí, então, o médico se assustou devido a ele ser moreno, o peluzinho no corpo, e confundiu ele como que ele fosse uma parte gente e uma parte gato. Aí foi aquela revolução devido à questão da cidade ser pequena, a forma de conhecimento muito pouco, também da parte do médico. Quando eu estava em casa, a mãe chegou nos prantos de choro e aí perguntando o que eu tinha feito de errado. Para mim foi uma surpresa, não tanto assim agradável, porque foi algo muito pesado para mim naquele momento, né? Mas de antemão eu me equilibrei, a minha mente, e aí daí a gente foi no hospital. Chegando lá, tinha muita gente mesmo. Tinha até pessoas lá de outras cidades para fazer a gravação, para filmar aquela criança que para eles era uma novidade. Quando eu olhei ele, eu agradeci a Deus porque não tinha sido da forma que tinham falado, né? Embora que a deficiência tinha sido em um grau bem elevado, mas os olhos dele, eu me apaixonei logo, porque é o sangue da gente. A gente levou para casa e aí foi aquela
muita gente chegando para visitar esse menino lá. E era só coisas destrutivas, palavras que não agradava. Bichinho, coitadinhos, e não vai viver um mês, não vai viver um dia, outros diziam uma semana. E eu confiante, quando eu olhei os olhos dele naquele momento no hospital, eu senti confiança que ele ia ser um brilho, uma estrela, e que dependesse de mim eu ia fazer o possível para, primeiro de tudo, a educação. Sem educação as coisas se tornam bem mais difíceis. A gente veio de família evangélica, cristã. Quando ele chegou em casa, depois de uns 2 dias, veio o pastor com uma irmã lá do Círculo de Oração, e eu não estava em casa. E aí eu até achei que eles fizessem presença para dar um suporte, mas na verdade eles queriam fazer tipo como fosse a eutanásia, para matar, orar, se não morresse, e eles iam no outro dia que eles iam dar conta. E aí, como eu disse para minha esposa, não, minha filha, ele não vai fazer isso não, eu vou tentar resolver. E aí eu me preparei naquele momento ali, até pela ignorância, peguei um facão e fui esperar ele embaixo de um pé de jaca, lá na entrada da chácara, e veio, me olhou e aí já foi dizendo, e aí o menino gato já morreu? Aí eu disse, rapaz, eu não sei ele, mas se você passar daí para cá, eu não vou falar por mim. Como o senhor se sentiu naquela época, quando eles disseram que você tinha que tirar a vida do seu filho? Eu me senti revoltado contra Deus naquela época. Eu me senti assim que para mim Deus na verdade não existia mais. Então, na verdade, era mais a ignorância humana do que Deus, né? Porque 100%. Deus é amor, né? E ele, quando eu olhei aquele olhar dele, aquilo ali foi para mim uma transformação. Eu queria ele do meu lado, que a cada dia eu aprendendo com ele, cada dia meu coração se abrandava mais. Como surgiu a arte na vida do Luciano? Quando eu olhei ele, voltando tudo nesse ponto, que eu olhei ele na posição da forma que ele nasceu, que toda aquelas negatividade veio, eu só disse, eu não preciso disso. Eu só preciso mostrar ferramentas o suficiente para que o que ele tiver, ele vai juntar o que ele gostar. Eu colecionava muitas coisas, papel, caixa, fazia papel machê, nós fazia o quê, Lucas? Fazia bocha, nós fazia máscara, nós se pintava, nós só dentro de casa, só nós mesmos, nós fazia a brincadeira da gente. Ele fazia trem, juntando ali, nós fazia castelo, ele derrubava e ele brincava. O primeiro presente que eu dei para ele foi uma bola de pano colorida. Nós sempre fomos assim, felizes porque nós acreditamos em nós. E hoje, o que o senhor falaria para um pai que está, neste momento, tendo um filho com deficiência? Amar, investir, ser criança junto com ele, ser pai, ser amigo, ser tudo. E a educação. Quando eu cheguei com ele na escola, no primeiro dia o professor perguntou, e esse menino, como é que esse menino vai escrever? Aí eu olhei assim, e aí o que é que o senhor disse? Ele não usa os braços, então, meu irmão, se ele não usa os braços, não vai ter que usar os pés. Aí ele disse assim, então ele vai usar a boca também. Agora o senhor está entrando no meu contexto do que eu quero dizer. Então, o Luciano teve educação, estudou em escola regular? Geral, sempre. Hoje, os pais, é assim, tem um filho com deficiência, já pensa logo, vamos botar o BPC. Só que o BPC é um auxílio para tratamento, esse tipo de coisa. Mas chega um momento que eles têm que ter a liberdade dele, têm que estudar, eles têm que namorar, eles têm que ir numa festa, eles têm que ser livres, eles têm que sentir a vida para poder eles saber discernir uma coisa da outra. Eu percebi, vi no Instagram do Lucas, que ele faz parte de uma associação. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa associação. O Lucas foi fazer parte da associação em 2016, foi que começou a melhorar a nossa condição de vida, assim, porque daí para cá ele vem mantendo esses trabalhos, sabe? Como é que funciona essa associação, que é a associação de pintores com a boca, não é isso? Com a boca e os pés.
Essa associação ela já está há mais de 60 anos, foi criada na Suíça. Essa pintura está numa galeria de arte na Sim, Suíça. sim. E aí, quem quiser adquirir esse cartão pode entrar no site. O que mais que tem de... vem o calendário completo. Vem. Aí nele vem as artes, todas as artes. Por exemplo, se quiser adquirir um trabalho dele, uma arte dele. E aí são os trabalhos. Sempre aqui, ó, da associação. Que massa. E aí são vários produtos que tem. Tem várias coisas assim, só basta a pessoa pedir o que a pessoa deseja. Saber que um trabalho desse é feito um artista que às vezes está fazendo uma superação de forma que ele está habilitado para fazer com a boca e com os pés. Quando você conta a história do Lucas, a gente vê que é muito densa, muito tensa. Você conseguiu perdoar aquelas pessoas? Absolutamente. Até porque eles não sabiam o que estavam falando. Como tem aquela palavra que diz, Senhor, ele não sabe o que fala, não sabe o que está dizendo, né? E aí é a vida. O importante é que a gente está com saúde, a gente está feliz, a gente tem o que vem de negativo, a gente transformou em positivo. Muito prazer. Ouvir isso é fantástico. Obrigado. Muito obrigado. A última vez que eu vi o Lucas, ele ainda era um garoto. Agora o Lucas é um homem e casado com a Gleice. Como foi quando vocês começaram a namorar? Como isso repercutiu no meio dos amigos, familiares? Teve alguma repercussão negativa ou foi tudo bem? Bom, entre os amigos foi tudo bem. A maioria apoiava a gente. Se tinha alguém que não apoiava, não demonstrou, não falou em momento nenhum. Em questão da minha mãe também, eu só falei para ela que estava namorando com ele e ela aceitou normalmente. As minhas irmãs também, inclusive, elas gostam bastante dele. Como se dá essa relação de vocês? Como você recebe esses elogios que vêm do Lucas, sendo esse artista maravilhoso que ele é? É muito gratificante ver as pessoas elogiando ele, vendo o trabalho dele que ele faz, que eu participo sempre. É muito lindo de ver o olhar das pessoas quando eu olho para ele, o olhar de alegria, ver ele tocando, ele pintando, sendo que algumas pessoas não conseguem fazer ou se impedem de fazer. E ele não, ele sempre está ali buscando sempre a melhoria no trabalho dele. A sexualidade ainda é um tabu, né? As pessoas não falam de sexualidade das pessoas com deficiência. Elas sempre nos olham com um olhar de desdém, ou de, sei lá, de que a gente não é capaz de amar, de se relacionar. E eu queria saber como é que é essa relação de vocês, de amor, de cumplicidade, de casal. Bom, nossa relação é como qualquer outra relação, assim como você falou, ainda é um tabu. As pessoas pensam que pessoas com deficiência não têm uma vida sexual ativa, mas é totalmente pelo contrário. São capazes, sim, de fazer, porque muitas das vezes as outras pessoas têm sempre pensamentos negativos sobre aquela pessoa que tem uma deficiência. Eu sempre dou um lanche para ele, na hora do café da manhã, ou almoço, ou à tarde. Enquanto eu sempre preparo o lanche, ele está no computador fazendo alguns trabalhos. E na hora do lanche eu chamo ele e sempre estou ajudando ele eu dou a comida para ele, no caso, né, já que ele não consegue pegar com as mãos. Como eu também faço curso de design gráfico, eu também faço os meus trabalhos aqui no computador. Faço trabalhos para camisas personalizadas, criação de logos para lojas, para camisas. Eu uso para estudar também, pegar referências de outros artistas. Eu também tenho o costume de jogar no computador quando eu não tenho nada assim para fazer, sabe? Essa mesa foi adaptada. Eu fiz um projeto no computador, fiz um esboço
Aí eu coloquei aqui da altura que eu consigo mexer no mouse com os pés. Eu gosto de usar o teclado aqui no colo, que eu acho mais prático. Com os pés eu uso o mouse para movimentar aqui no computador. E com as mãos aqui eu consigo usar o teclado para digitar, criar algum comando. Eu acredito que eu não poderia terminar esse documentário de maneira melhor do que fazendo a minha primeira tatuagem e com um irmão, também pessoa com deficiência, e a gente, enquanto ele vai tatuar o símbolo internacional da pessoa com deficiência, a gente vai conversando. Então venha comigo, ver como é que vai ser esse papo. Bom, eu me chamo Márcio, mais conhecido como Trevor, sou tatuador desde 2019 e eu tenho uma deficiência que se chama mielomeningocele, onde eu nasci com uma formação da cintura para baixo, onde eu não tenho movimento da perna esquerda e nem do pé direito. Mas isso não me impede de fazer absolutamente nada. A minha infância ela foi bem tranquila, os meus pais eles não me colocavam limites, eu não tive, de certa forma, nenhum tipo de preconceito quando eu era pequeno. Isso eu já fui conhecer depois de grande, de adulto, né? A visão das pessoas de uma forma diferente. Mas no cenário familiar, todo mundo era bem respeitoso e ninguém me limitava de nada. Não só os meus pais, mas os meus avós, os meus tios, então eles me tratavam como uma pessoa normal. Aí quando eu não conseguia fazer, eu ia lá pedir ajuda e todo mundo me ajudava. Eu acho que isso me ajudou bastante a ter uma independência na fase adulta, porque eles deixavam eu fazer as coisas, eu aprendi a fazer as coisas, e quando eu cresci eu não me tornei um adulto tão dependente de pedir para as pessoas fazerem isso ou aquilo para mim. Óbvio, tem umas limitações, mas é de acordo com a acessibilidade que a gente não tem tanta, né? Quando se tratava de sair com a minha mãe, quando eu era menor, porque eu não utilizava as bengalas, porque eu ainda não tinha uma estrutura para usar as bengalas, né? Então eu usava o andador, que já era bem difícil de andar de andador, e usava a cadeira de roda. Então, para andar de ônibus ou usar qualquer outro transporte, na época era bem ruim, porque como eu era pequeno e eu tinha que usar cadeira de rodas, era inacessível demais. Ônibus na época não tinha elevador, então tinha que carregar a cadeira, ou eu tinha que sair para fechar a cadeira, colocar no veículo. Na época também não tinha Uber, que também ajudou, né? Querendo ou não, é uma forma de acessibilidade, e na época não tinha. Então as estruturas, os terminais de entregação antigamente eram bem ruins. Atualmente eles aumentaram um pouco a acessibilidade, os transportes eles já têm elevador, mas alguns motoristas eles ainda não sabem manusear, então eu acho que eles pecam um pouco nisso de falta de curso ou até mesmo informações para manusear os elevadores para pessoas com deficiência. Atualmente eu uso as bengalas, então a minha locomoção ela é mais fácil, ela é mais fluida, mas ainda assim tem certos ambientes, tem certos lugares que é bem complicado. Um exemplo disso é o estúdio. Quando vocês chegaram, né, tem dois lances de escadas que é bem complicado de subir todo dia. Eu queria te perguntar a respeito do capacitismo. Tu sofreu isso na tua infância, o capacitismo? Na minha infância eu não sofri capacitismo. Agora já na fase adulta, como eu falei, eu sou tatuador já há bastante tempo, e uma vez eu entrei em contato com um estúdio de tatuagem que eles estavam precisando de um profissional, e aí eu troquei ideia com eles no Instagram mesmo, e eles falaram, não, a gente está precisando, vem aqui que a gente pode entrar em uma reunião para a gente acertar tudo, e aí tu já entra como profissional da casa. Quando eu abri a porta, eu entrei no estúdio, o dono lá, ele me olhou dos pés à cabeça e ele disse, olha, não vai ser possível porque a gente já voltou com o outro tatuador. Aí eu só olhei para ele, eu, tá ok, e saí de lá. Mas isso foi claramente por capacitismo na hora que ele me viu, porque antes não tinha profissional,
E eu já estava contratado por eles, mas na hora que ele me viu, ele mudou totalmente o argumento. E eu acabei saindo de lá, mas Deus sabe o que faz, né? E eu acabei encontrando outro lugar, que foi um estúdio bem maior, onde eles me receberam super bem, me trataram super bem. E eu fiquei lá por 3 anos, que foi o surreal. Eu já ia dizer, até mesmo porque tu é um excelente profissional, né? E agora vamos tatuar. Vamos sim, vamos meter a agulha. É uma coisa que eu fiquei muito curiosa, como foi que tu começou a tatuar? Nunca, cheguei, vou crescer, vou ser tatuador. Como eu desenhava bastante, eu gostava bastante de desenho, porque era influência do meu avô, ele era letreiro, e ele desenhava super bem, meu avô materno. E o meu pai, ele fazia uns desenhos também quando eu era mais novo, eu comecei a gostar de desenhar. Aí nisso que eu desenhava bastante, o pessoal da escola via, e a primeira influência que eu tive foi deles de me inscrever para fazer a prova do IFMA. Sim. Para ser design gráfico, porque eu desenhava. Foi a primeira profissão que o desenho me chamou. E foi aí que o pessoal começou a me dizer, cara, por que tu não vira tatuador? Tu desenha muito bem, daria muito massa. E isso foi começando a chamar a minha atenção, de realmente, mano, por que não? Em 2018, 2019, eu comecei a procurar estúdio de tatuagem, e o primeiro estúdio de tatuagem que ele me contratou não foi nem para tatuar, foi para fazer desenhos para o tatuador, e aí eu ganharia uma porcentagem nos desenhos que ele fizesse meu. A tatuagem é uma arte, né? Você tem que Sim. fazer os desenhos, é tudo muito delicado e tal. Como é que tu se sente sendo hoje uma pessoa com deficiência, estando nesse lugar? Cara, pra mim é muito satisfatório estar nessa área, porque eu realmente gosto de arte. Desde pequeno eu tive contato com ela. Como eu disse, meu avô era letreiro e ele, pra mim, era uma pessoa muito incrível. No entanto, eu meio que segui os passos dele com o desenho, mas em uma outra área, né? Que eu me tornei tatuador e design gráfico. Mas ele é uma das referências muito grandes que eu tenho de artista, porque pra mim ele era excepcional no que ele fazia. Hoje ele não tá mais aqui pra ver a pessoa que eu me tornei, mas está no meio de algo que ele fazia, que ele construiu, que ele me consolidou, porque era ele que me dava os pincéis quando eu era pequeno, papel, tinta. Então, para mim, é muito gratificante seguir esses passos. Sofreu algum tipo de resistência da tua família quando tu disse que ia ser tatuador, quando tu decidiu? Quando eu comecei, que eu disse, vou ser tatuador, minha família não aceitou muito, porque, tatuador não ganha bem, isso, aquilo. Teve um pouquinho de, não, procura outra área. Mas eles sempre me apoiaram. No entanto, compraram material, compraram as coisas para mim. E aí foi quando eu comecei a entrar mesmo na tatuagem, que eles viram que realmente ia dar um futuro, estava dando renda. E eles foram bem tranquilos, foram bem de boas. No entanto, a minha mãe hoje em dia tem mais tatuagem do que eu. Sério? Sério, minha mãe ela tem mais tatuagem do que eu. Todas foi eu que fiz. O meu pai também disse que não gostava de tatuagem, ele tem 2 tatuagens já, tava eu querendo fazer uma terceira. E o que tu falarias para alguém hoje, que uma pessoa com deficiência, que está passando por um momento difícil, por estar tendo uma deficiência adquirida, ou por não aceitar mesmo a deficiência que ele tem? O que eu tenho a dizer é que isso não é um fim, pode ser um recomeço para novas oportunidades, para abrir novas áreas. Tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas teve uma deficiência. Cara, tu pode ser um jogador de rugby de cadeira de roda, pode ser um jogador de basquete de cadeira de roda. Tudo é questão de readaptar. Nada é o fim. Então, tudo que tu podia fazer antes, tu pode fazer agora, com algumas limitações, mas pode continuar sonhando do mesmo jeito. Teu estúdio fica em um prédio central aqui de São Luís, né? Isso. Na Galeria La Ravardieri. E a gente tem que subir 2 rolos de escadas para chegar no teu estúdio. Eu tive que subir carregado, não tinha condições nenhuma de subir na cadeira, né? E não tem elevador. Como é que tu lida com essas barreiras arquitetônicas? Para mim, isso é uma barreira muito grande, porque eu não posso ter acessibilidade para outras pessoas com deficiência também.
Você conseguiu vir aqui, teve a ajuda dos rapazes para subir, mas teve outra cadeirante também que eu conhecia, a qual ela queria fazer tatuagem, mas nenhum dos estúdios de tatuagens de São Luís era acessível para ela. Então ela meio que não conseguiu fazer a tatuagem porque tinha essa falta de acessibilidade, de prédios sem elevadores, com escada, sem rampa de acessibilidade. Então, para mim, eu acho que isso é inaceitável. As pessoas criam uma máscara de tipo, é acessível, mas quando vai um cadeirante realmente subir na rampa, o grau dela é diferente do que deveria ser. Então, continua sendo inacessível e eles dizem, mas tem rampa, mas não é acessível para um cadeirante, não é acessível para uma pessoa com as bengalas. Ali na entrada do prédio ela tem uma rampa, e a rampa é bem larga, dá para as pessoas com cadeira de rodas entrarem pelo menos no térreo do prédio. Porém, tem muita gente com carro, porque não pode estacionar do lado de lá, estaciona do lado aqui, em frente às rampas. E aí fica sem acessibilidade nenhuma para quem tem cadeira de roda. O que te incomoda, às vezes, assim, no teu dia a dia, no geral, como um todo? Assim, o que te tira do sério? Eu acho que o que me tira do sério é a falta da empatia das pessoas no ônibus. Isso me irrita bastante, muito mesmo. Às vezes, eu pego o ônibus e não tem lugar na frente, então eu tenho que vir em pé. O caminho, certas vezes. Às vezes tem lugar na frente, mas as pessoas não cedem o lugar, então eu tenho que vir em pé do mesmo jeito. E às vezes eu tenho lugar, eu sento, mas às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam se eu posso ceder o lugar. Mesmo elas olhando que é um local próprio para me sentar e olhando as bengalas. Mas mesmo assim as pessoas ainda chegam tipo, pode ceder o lugar? Aí eu falo para elas, não posso, tenho deficiência, então não posso ceder o lugar. Aí isso me tira muito do sério, muito. Como é que a galera do rock te recebe, assim? Tem algum tipo de preconceito, capacitismo ou não? Então, a galera do rock é super de boa, acho que é característica desse pessoal, né? Tipo, não ter preconceito, não ter esse mimimi, esse lenga-lenga. Então é tudo bem de boas, eu gosto da galera, todo mundo me trata super bem. Para eles eu não tenho deficiência nenhuma, né? Então todo mundo me trata como se eu fosse uma pessoa normal. Vou para show, me divirto, brinco e o pessoal sempre tá lá super de boa. Às vezes eles perguntam se eu preciso de ajuda em alguma coisa, né? Para chegar em certos lugares. Mas a galera é muito, muito massa, é bem de boas mesmo. São super tranquilas. E aí tu falou de shows. Como é a acessibilidade nos shows? Existe acessibilidade? Existe? Apesar de ser a galera que mais anda de preto, cara fechada, eu nunca tive dificuldade nenhuma em uma casa de show, em show de rock. Todas elas eram acessíveis, todas elas tinham entrada enormes, tinham rampas, não tinha escada para subir e era tudo bem tranquilo. Todas as casas de show que eu fui em festa de rock eram acessíveis. E shows mesmo, shows, festivais e tal. Tu vê acessibilidade? Sim, vejo bastante acessibilidade. Bastante acessibilidade. No entanto, eu já vi o pessoal carregar um cadeirante para ele conseguir assistir o show, porque ele era cadeirante e tinha muita gente na frente dele. Então o pessoal meio que carregou ele para ele ver o show em cima de todo mundo. Então, para mim, a galera do rock tem uma acessibilidade muito, 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 muito incrível. Aqui no estúdio, tu deves atender todos os públicos, né? Apesar da gente de ter essa barreira arquitetônica, tu já trabalhou em outros lugares. Sim. Como tu já recebeu alguma outra pessoa com deficiência e tal? Já recebi outras pessoas com deficiência, no caso, deficiência locomotiva mesmo, né? Eles utilizam cadeira de rodas. Como eu falei, sempre os estúdios eram meio inacessíveis, então era bem difícil. Mas, no entanto, a gente está preparado aqui para atender todos os tipos de deficiência. No entanto, eu sei Libras, então pessoas com deficiência auditiva, então elas serão atendidas aqui com toda a acessibilidade para elas, porque a gente meio que focou nisso, porque é uma das coisas que a gente não tem muito aqui na cidade, né? A acessibilidade com pessoas que têm deficiência auditiva, acessibilidade de locais para pessoas com deficiências físicas, mas aqui a gente atende todos os públicos. Então, tu aprendeu Libras para atender esse público? Exatamente. Eu aprendi Libras para atender as pessoas com deficiência auditiva. É uma forma da gente também abraçar o outro, né? Sim. Saber que a dor do outro também é a nossa dor. E
e nos colocar no lugar deles. Que massa isso. Eu vim para cá bem decidido do que eu queria fazer. É o nome do documentário, então é uma forma da gente selar, né, esse momento que está sendo tão especial. E também é uma forma de deixar gravado esse momento. Porque, de lembrar do novo recomeço, sim, né? Como você falou sim. que a deficiência, ela não... Já tinha uma vida bem sólida e depois a deficiência aconteceu, ou de vir a ter um acidente, né? Teve a deficiências e, tipo, isso é um sinal de um recomeço, de que a gente pode sempre se readaptar e fazer coisas novas. E às vezes se torna bem melhor do que era antes. Eu acredito que tudo na vida tem um propósito, um porquê. Tudo na vida só tem sentido quando acontece. Às vezes a gente não consegue entender o sentido das coisas, né? Sempre fui uma pessoa que tinha medo, assim, não era nem medo, assim, da dor, sabe? Eu tinha, sei lá, nunca tinha tido coragem de fazer uma tatuagem. de tatuar, né? E assim, quando eu conheci tua história, eu disse, cara, é com esse cara que eu vou fazer minha primeira tatuagem. Essa tatuagem, ela vai fazer muito sentido para minha vida inteira. E como já está fazendo. Cada pincelada que tu dá, cada linha que tu escreve aí na minha pele, me faz lembrar de cada momento que eu passei na minha vida, desde que eu sofri o acidente. Me faz lembrar de quando eu fiquei pesando 45 quilos. As pessoas iam na minha casa para se despedir. Porque todo mundo pensava que eu ia partir, que eu ia morrer. Só que eu nunca tive essa coisa na minha cabeça de que eu ia morrer, porque eu sabia que eu tinha que ficar aqui, porque eu tinha ainda muita coisa para fazer. E estar aqui hoje, tatuando isso na pele, estar aqui hoje conversando contigo, a materialização daquilo que eu pensava quando eu olhava o olhar das pessoas se despedindo de mim. Porque acreditavam que eu ia morrer. E hoje é a materialização do que eu dizia na minha cabeça. Eu não vou morrer porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. E isso é só o começo. Sabe? É só o começo de uma história. Isso é só um começo de um trabalho. Eu sempre quis tratar a coisa das pessoas com deficiência, a nossa luta com muita seriedade. E eu trato com muita seriedade esse trabalho. Então, está sendo assim incrível. Muito obrigado mesmo. Primeiramente, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, e o intuito de ser tatuador era justamente isso, trazer autoestima para a pessoa, escrever história através do desenho, e hoje foi o que tu me proporcionou aqui, de um pequeno símbolo trazer uma grande história. Então, através de cada traço desse aqui, de cada pigmento de tinta aqui, tem um pouquinho da tua história, e então eu agradeço bastante por... E um pouquinho da tua história também. Exatamente, a história de todos nós, então eu agradeço bastante por estar aqui e eternizado esse momento aqui. É incrível fazer isso e estar nessa área e proporcionar esses sentimentos. Eu te pergunto, então, quais são os teus planos futuros? O que tu pensa assim, do teu futuro? O que tu queres? O que tu deseja? Eu quero continuar na área e futuramente eu quero estar competindo na área da tatuagem para trazer títulos e ser reconhecido pelo que eu faço. Que é isso aqui, trazer autoestima, trazer novas artes com novos sentimentos e novas histórias como essa. O que tu falaria para alguém que está em casa agora, super em dúvida teve uma deficiência adquirida como a minha e tá naquele sofrimento das dúvidas e dos porquês. O que tu diria para essa pessoa? Que não é o fim, e a limitação é algo da tua cabeça. A limitação é tu que coloca ela na tua frente, porque se tu tirar a limitação
da tua mente e começar a focar em fazer as tuas coisas, pode acreditar que tu consegue fazer mais do que tu imagina. Então, não fica triste por ter acontecido uma deficiência ou por ter, por uma fatalidade, ter destruído os teus sonhos. Na verdade, só ressignifica isso. Porque com o teu mental bom e a tua força de vontade, tu consegue bem mais do que tu imagina. Aqui está escrito não só a minha história, não só a tua história. Aqui está escrita a história de todas as pessoas que passaram por esse documentário. E está escrita a história de todas as pessoas com deficiência. Que o Papo de Cadeira seja esse agente de transformação, de vida. Papo de Cadeira.